Pessoal, continuando aqui a nossa discussão de Python, eu vou abrir um novo notebook aqui. Eu vou chamar de aula 2. Só estou dando um tempo aqui de, de executar, eu chamar aqui de aula 2. E a gente vai prosseguir um pouquinho, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho de variáveis, operadores aritméticos, operadores lógicos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou criar um bloco de texto aqui. Vou chamar aqui ó, de aula 2, exercitando o aprendizado, certo? Vou adicionar agora um código aqui abaixo e a minha primeira coisa que vocês vão aprender aqui é o seguinte. Vocês aprenderam o print lá, mas não aprenderam como ler do teclado, né? Porque aqui, basicamente, eu estou fazendo assim, eu já estou dizendo os valores de x, ó. Digo assim, variável x é 10. Eu estou guardando em 10. Se eu quisesse, primeira vez que está rodando, né? Observem lá o conectado, pronto. Aí, se eu quisesse algo do tipo assim, não, eu quero dar a oportunidade do usuário ele me dizer qual o valor que ele quer digitar no meu programa, certo? Lembrando que aqui é diferente a visualização disso do que seria lá no arquivo Python em linha de comando ou não fosse no editor qualquer, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então agora eu vou chegar aqui ó, e vou digitar ó, input, que é entrada, digite o valor de x. Vou dar um espacinho aqui só para vocês verem como fica na visualização. Ó. Vou dizer que x é 10. Pronto, ele guardou o valor de x lá na memória. Então, vocês aprenderam agora um operador de entrada de dados. Ok? Eu não tinha mostrado isso na aula passada, mas... Por exemplo, se eu quisesse agora definir uma área de um círculo. A área de um círculo, ó. Área do círculo. Se vocês lembrarem lá na matemática, é πr ao quadrado, não é isso? Vamos ver como fica aqui? Então, aqui, área vai ser igual a π vezes r ao quadrado, certo? Então, vou pedir que a pessoa diga o valor do raio, tá? Eu vou dar aqui, ó, r, que é o raio, input, digite o valor do raio, certo? Vou rodar aqui, vou botar aqui o que o raio é 10, e ele empacou ali com π. Ele disse, ó, o π não está definido. Bom, o π é uma constante, né? É uma constante que está lá na natureza e na matemática se definiu essa constante de π. Então, para usar o π, eu tenho que chamar a biblioteca de matemática do Python, que é a MATH, né? Quem já veio de outras linguagens de programação sabe que lá também em outras linguagens é o mesmo nome. Então, como eu ia dizendo, eu poderia usar a constante π aqui para fazer o raio, né? Que é, aí eu pego aqui a biblioteca match.py vezes o raio ao quadrado. Eu vou botar aqui 10. Vamos ver alguns erros que ele vai gerar aqui. Primeiro, o raio que ele leu aqui, que eu disse 10, ele ainda não sabe dizer se aquele 10 é um texto ou se ele é um valor real. Então, vou fazer um pequeno ajuste aqui. Ó. Vou dizer que float, o meu raio que eu recebi lá no texto é um float. Eu estou fazendo uma conversão de tipo. Vamos rodar isso aqui primeiro. Botar aqui 10. Ele vai converter o 10, que é um texto, para um número. Certo? Bom, observe que ele não calculou a área. Quer dizer, ele fez a conta e ele guardou em algum lugar que é na variável área. Se eu quisesse imprimir a área, vou chegar aqui, ó, botar um código aqui, print área.
que ele pegou lá o 3,14 tal, 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 e multiplicou com r ao quadrado. R era 10, 10 ao quadrado 100. Então deu 314. Observe uma coisa que aconteceu aqui com o input. Ele entende no primeiro momento que o input é uma string, ou seja, é um texto. Então eu precisei converter aqui o tipo para float, certo? Eu poderia fazer essa conversão aqui para int, dizer que aquele r que tamanho 10 é inteiro, e executar aqui, coloca aqui 10, ele executou e depois dá um print em área novamente, dá o mesmo valor, certo? Porque o 10 inteiro é o mesmo 10 fracionado. Gente, por que eu estou trabalhando essas questõezinhas aqui? Porque é um erro muito comum do aluno aprendiz, do estudante aprendiz, é que achar que o input dessa forma aqui no Jupyter Notebook ou no Colab Notebook, ele já vai para o tipo que você imaginou. Você precisa dizer o tipo nesse caso, né? Fazer a conversão. Vou abrir um outro notebook, é o seguinte. E aí eu já vou brincar com uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma pergunta a vocês assim que é meio que vai parecer óbvia, mas a pergunta é o seguinte: uma esfera de raio R pode ter seu volume cabendo num cubo de lado com R, com lado L, que é o lado igual a R. Eu estou perguntando o seguinte: o volume de uma esfera cabe num cubo cujo lado equivale ao raio daquela esfera? Eu acho que vocês já sabem a resposta, mas a gente vai programar isso. O volume de uma esfera é 4/3 de π r ao cubo, certo? Então vamos lá, volume, vou botar aqui volume E. Aí observe que eu estava chamando minhas variáveis todas com letrinhas minúsculas. E um comentário que eu quero fazer é o seguinte: se eu chamo a variável volume E com A maiúsculo, ela é diferente de eu fazer assim, ó, volume é E. O Python entende como coisas diferentes, que o Python é case sensitive, certo? Para o Python é diferente essa variável Bahia desta variável Bahia. Ele considera coisas diferentes, tá? Então, só um lembrete disso. Então, volume, vou chamar aqui de volume E, que é volume da esfera, vai ser 4 dividido por 3 vezes met.π, que é a constante π, certo? Ele já reconheceu, se eu clicar aqui, ó, ele já reconheceu, vezes o R ao cubo, certo? E agora o volume do cubo, vou chamar de volume cubo, nada mais é do que base de vezes altura vezes profundidade, que é o R ao cubo. O lado, né? Eu falei R, mas é o lado, certo? Bom, feitas as contas, eu vou perguntar o seguinte: R vai ser. Vou botar logo a conversão, tá? Float. E vou chamar agora a função do input. Input, digite o valor do raio e lado, que são o mesmo, certo? A gente vai brincar assim a princípio. Vou botar aqui, ó, 5. Ele fez as contas, a gente não viu ainda. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print em volume e print volume C, que é o do cubo. Vou imprimir os dois para vocês verem, né? Observe que o volume da esfera
de raio R, ele é muito maior do que um cubo cujo lado é o valor de R, certo? Isso é óbvio, né? Porque se você tentar botar uma esfera dentro de um cubo, a dimensão da esfera é 2R, que é o diâmetro. A gente vai melhorar isso, tá? Eu vou agora fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. E vou dizer agora que meu usuário ele vai dizer o lado, que é o lado do cubo, certo? Então agora, em vez de ser R, vai ser L. E eu vou mudar a formulazinha aqui, ó. Pronto. Aí eu vou perguntar o seguinte, diga o lado do cubo e diga o lado da esfera, né? Então assim ele vai ler duas vezes. Observe que eu já estou fazendo a conversão de tipos aqui. Eu vou dizer que o raio é 5, ou seja, o diâmetro é 10, e o lado do cubo é 10. Rodei, ele fez os cálculos, eu vou mandar imprimir. Aí, vocês estão olhando aí, vocês vão ver que uma esfera cujo raio é metade, ou vou melhorar um pouquinho, cujo diâmetro, que é o dobro do raio da esfera, ele cabe num cubo cujo lado é igual ao raio da esfera. Vocês estão vendo ali que o volume de 523 é muito menor do que o de 1000. Professor, eu queria fazer isso, eu estou vendo aí, mas eu queria que o programa me dissesse isso. Pronto, a gente vai aprender agora uma estrutura de decisão chamada se não, que é o famoso if. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. If volume E for maior ou igual ao volume C, se isso acontecer, e agora aqui no Python tem um detalhezinho, ele delimita os blocos de comando com 2 pontos. Se isso acontecer, eu vou dar um print. O volume, vou botar aqui a frase, né? O volume da esfera é maior, não cabe no cubo. No cubo, certo? E agora aqui o else, ó, 2 pontos, deixa eu voltar aqui, 2 pontos. Uma coisa importante que para o Python, essa indentação aqui do código, ela faz diferença, tá? Eu vou provocar um erro daqui a pouco, vou provocar logo o erro aqui, ó. Print cabe, certo? Print cabe. Vou rodar aqui só para vocês verem o erro. Aí ele está dizendo, opa, eu estou esperando um bloco indentado. Ou seja, se eu der um tab aqui, ó, ele colocou no mesmo alinhamento, tá? Vou botar aqui cabe no o volume da esfera cabe no cubo. Vou rodar aqui. Pronto. A gente já viu isso, né? Com o que a gente fez lá. Deixa eu só rodar de novo essa linha aqui. Eu vou botar um raio de esfera bem grande, 12. E o raio do cubo, vou botar 5, bem absurdo, tá? Rodei. Eu vou rodar o print aqui para vocês verem, né? Observe que o volume da esfera é muito superior ao do cubo. E agora eu vou rodar aqui para ele me dizer, né? O volume da esfera é maior. Não cabe no cubo, que foi exatamente o que eu programei. Certo? Eu poderia ter vários else's aqui alinhados, certo? E fazer uma série de coisas. Mas, a princípio, a gente aprendeu a primeira estrutura aqui de decisão, que foi o if-else. Lembrando que o delimitador aqui, gente, é o 2 pontos aqui. Se você veio da linguagem de programação Java ou C ou qualquer coisa do tipo, lá você tinha o abrir e fechar colchetes para delimitar um bloco de código. Aqui é o 2 pontos e essa indentação espaçada aqui, certo? Retomando aqui,
Vamos imaginar agora que eu quero pegar uma lista e imprimir cada elemento da lista, tá? Eu vou abrir um bloco aqui.